Prezados alunos, o tema dessa aula é circulação arterial, venosa, linfática e fetal. Então, primeiramente, nesta aula, nós vamos estudar as artérias. Então, nesta vista anterior do corpo, é possível visualizarmos um esquema com as principais artérias que estão representadas em cor vermelha. E na sequência nós vamos estudar as veias que estão aqui representadas nesta vista anterior do corpo em cor azul. Depois nós vamos estudar a circulação fetal e por último o sistema linfático. Então, as artérias são tubos elásticos nos quais o sangue circula centrifugamente em relação ao coração, ou seja, se distanciando do coração. Nesta tabela nós temos as artérias, a classificação das artérias de acordo com o diâmetro interno em milímetros. Artérias com diâmetro interno maior do que 7 milímetros são classificadas como grandes ou elásticas. Artérias que possuem um diâmetro interno por volta de 2,5 a 7 milímetros são artérias de médio calibre, ou também chamadas de distribuidoras ou ainda artérias musculares. Artérias de pequeno calibre normalmente possuem um diâmetro em torno de 0,5 a 2,5 milímetros, enquanto que as arteríolas são então vasos menores que possuem menos do que 0,5 milímetro de diâmetro interno. Nas arteríolas, a medida do diâmetro da luz é aproximadamente o dobro da medida da espessura da parede. As artérias possuem uma alta elasticidade e isso auxilia, permite que o fluxo sanguíneo no interior delas se mantenha constante. As artérias possuem ramos, então aqui nós temos um esquema mostrando que uma artéria pode gerar ramos terminais, aqui representados, e também ramos colaterais. Então aqui nós temos a representação de um ramo colateral, quando a artéria principal se continua e tem uma bifurcação em um ramo colateral, cujo fluxo sanguíneo, ou a direção desse fluxo sanguíneo, é a mesma quando comparada à artéria principal. E também pode emitir ramo recorrente, quando esse ramo tem a direção do fluxo sanguíneo oposta em relação ao fluxo sanguíneo da artéria principal. Com relação ao número de artérias, nós podemos dizer que o leito arterial é aproximadamente metade do leito venoso, ou seja, o número de veias é aproximadamente o dobro do número de artérias existentes no corpo. Com relação à situação ou localização, nós podemos dizer que as artérias podem ser superficiais, e um exemplo é a artéria temporal superficial, que nós conseguiremos visualizar em um outro slide, ou profundas, quando elas podem estar associadas a veias satélites. Então, um exemplo é a artéria pulmonar esquerda, que é acompanhada de veias satélites, que são veias pulmonares esquerdas. Ou então, as artérias podem estar dispostas na forma de feixe vasculo nervoso, ou seja, um exemplo aqui, nós temos artéria, veia e nervo femorais.
Com relação à nomenclatura, as artérias então podem ser nomeadas de acordo com a situação ou a localização. E um exemplo é a artéria braquial. Então, essa artéria se localiza na região do braço. Com relação à direção, nós temos um exemplo, que é a artéria circunflexa da escápula. De acordo com o órgão irrigado, então nós temos um exemplo que é a artéria renal. De acordo com o osso contíguo, ou de acordo então com o osso próximo, então nós temos um exemplo que é a artéria femoral. Com relação às veias, nós podemos dizer que são tubos elásticos nos quais o sangue circula centripetamente em relação ao coração, ou seja, em direção ao coração. As veias possuem paredes mais finas quando comparadas às artérias e possuem um alto poder de distensão, em que o seu diâmetro pode quintuplicar. E a pressão no interior das veias é menor quando comparada à pressão no interior das artérias. Vejam aqui o quadro da classificação das veias de acordo com o diâmetro interno. Então, veias de grande calibre ou elásticas possuem um diâmetro maior do que 7 milímetros. Veias de calibre médio ou distribuidoras ou ainda musculares possuem um diâmetro interno que varia entre 2,5 a 7 milímetros. Veias de pequeno calibre possuem um diâmetro em torno de 0,5 a 2,5 milímetros e as menores são as vênulas. Então, as vênulas e também as arteríolas, elas se relacionam com os capilares sanguíneos que estão localizados nos diversos tecidos. As veias podem ser tributárias ou afluentes. Então, enquanto as artérias emitem ramos, as veias possuem tributárias ou afluentes, ou seja, elas drenam para veias de maior calibre. Então, sempre no estudo das veias, nós começamos a estudar veias de menor calibre que desembocam em veias de maior calibre até chegar ao coração. Então, fazendo uma analogia com rios, nós temos rios menores desembocando em rios maiores até chegar no oceano. Com relação ao número de veias, nós já comentamos, então, o leito venoso corresponde a aproximadamente o dobro do leito arterial, então nós temos o dobro do número de veias em relação ao número de artérias. Como a pressão sanguínea no interior das veias é menor do que no interior das artérias, é necessário então um leito venoso maior para que haja uma circulação sanguínea eficiente. Com relação à situação ou localização, nós podemos dizer que existem veias superficiais, que são subcutâneas. Então, um exemplo aqui é a veia cefálica, que é uma veia localizada no membro superior. E também existem veias profundas, que podem estar solitárias. Um exemplo é a veia cava superior, ou também podem estar na forma de veias satélites. Um exemplo são as veias pulmonares esquerdas, que são duas e que acompanham a artéria pulmonar esquerda. Também temos veias comunicantes, que são aquelas que fazem a comunicação entre veias superficiais e veias profundas. As anastomoses venosas, que são as comunicações entre as veias, são mais frequentes do que as anastomoses arteriais, o que causa uma alta variação no trajeto dessas veias. E isso é facilmente visualizado
quando se compara ao trajeto de veias superficiais dos braços ou dos antebraços de um mesmo indivíduo. Além disso, as veias podem ser viscerais, quando elas estão localizadas no interior das vísceras ou dos órgãos, ou ainda parietais, quando estão localizadas nas paredes de vísceras e órgãos. Outra característica das veias é que estas possuem válvulas no seu interior e essas válvulas têm uma forma nodosa, ou seja, em forma de nódulo. As válvulas são pregas membranosas da camada interna da veia em forma de bolso. Então, aqui nós temos um esquema do interior de uma veia mostrando essas pregas membranosas em forma de bolso, que são válvulas. Então, essas pregas possuem uma margem aderente, uma margem livre, aqui representada, e um seio, que é um espaço no interior dessas pregas ou dessas válvulas. A função das válvulas é orientar a corrente sanguínea em direção ao coração, como indicam essas setas, impedindo o refluxo do sangue. Então, essas setas em direção oposta estão indicando que a luz da veia está fechada, pois uma porção do sangue no interior delas tenta realizar um refluxo, ou seja, tenta retornar para a posição anterior, e com isso o sangue é aprisionado no interior dos seios dessas válvulas e essas se abrem e, consequentemente, fecham a luz da veia. E com isso há o impedimento do refluxo sanguíneo. Nesse slide, nós temos desse lado a representação da contração muscular auxiliando o retorno venoso. Então, nós temos, principalmente nos membros inferiores, há uma dificuldade maior por conta da gravidade do sangue no interior das veias retornar ao coração. Então, a contração muscular é um mecanismo importante no auxílio do retorno venoso. Então, notem aqui que, havendo a contração muscular, a veia é pressionada e conduz o sangue na direção do coração ou em direção ao coração e uma válvula se abre. O sangue que tenta retornar à posição original é aprisionado no interior do seio das válvulas e essas se abrem, fechando a luz da veia e com isso impede o refluxo sanguíneo. E dessa forma o sangue consegue ser conduzido para a direção correta, ou seja, em direção ao coração. Desse lado nós temos então em A veias normais, em B veias varicosas. Então as veias varicosas ou as varizes, elas são causadas pela insuficiência de válvulas. E aqui nós temos em C um exemplo que são varicosidades na veia safena magna da perna. Então fica esse aspecto quando o indivíduo tem varizes devido à insuficiência das válvulas no interior das veias. Então nesse caso há uma condução ineficiente do sangue em direção ao coração e uma parte desse sangue sofre refluxo e fica aprisionada no interior das veias, dando esse aspecto aqui de varicosidade. Então, agora que nós já comentamos as principais características das artérias, que nesse esquema estão representadas em cor vermelha, e das veias que estão representadas aqui no esquema em cor azul, nós conseguimos visualizar a representação de capilares sanguíneos, ou seja, que são vasos que estão localizados nos tecidos. Então, aqui nós temos representação de capilares sanguíneos
e esses capilares, eles se comunicam com as arteríolas e com as vênulas. Então, aqui no caso, nós temos uma representação de arteríolas chegando nos tecidos, conduzindo sangue oxigenado aos tecidos. Então, há hematose, trocas gasosas no nível dos capilares sanguíneos dos tecidos. E na sequência, esses capilares então se comunicam com as vênulas, que são responsáveis então por captar o sangue desoxigenado e conduzi-lo em direção ao coração. Existem alguns tecidos que não possuem capilares sanguíneos, como por exemplo, epiderme, cartilagem hialina e estruturas como córnea e lente. Nesse esquema, nós temos uma vista anterior do corpo com as principais artérias que nós vamos estudar a seguir. Nesse slide, nós temos um esquema geral, partindo então da aorta ascendente. Essa aorta ascendente, ela se comunica com o ventrículo esquerdo, então ela sai do ventrículo esquerdo e depois ela forma um arco chamado de arco aórtico. E aqui nós temos os principais ramos do arco aórtico. Então, uma primeira ramificação do arco aórtico é o tronco braquiocefálico, que se localiza do lado direito do corpo. Este se bifurca em artéria carótida comum direita e artéria subclávia direita. A artéria carótida comum direita, ela se subdivide em carótida interna e carótida externa. Nós vamos ver detalhes em outros slides. E a artéria subclávia direita, ela é responsável pela irrigação de membro superior direito. Então, ela se continua em artéria axilar e depois em artéria braquial. E também emite um ramo que é a artéria vertebral. Do lado esquerdo, não existe tronco braquiocefálico, então, partindo do arco aórtico, nós temos uma ramificação que é a artéria carótida comum esquerda, que se bifurca em carótida interna e externa, e também um outro ramo que parte do arco aórtico é a artéria subclávia esquerda, que nós já mencionamos ser responsável então pela irrigação de membro superior. E tem as mesmas ramificações e trajeto quando nós comparamos com a artéria subclávia direita. Então, nesse esquema, é possível nós visualizarmos os detalhes desses ramos que partem do arco aórtico. Nesta vista anterior, nós conseguimos identificar o coração, o tronco pulmonar e aqui o arco aórtico. Do arco aórtico, nós temos uma primeira ramificação, que é o tronco braquiocefálico, que está localizado do lado direito. Este se bifurca em artéria subclávia direita, que emite um ramo que é a artéria vertebral direita, e a outra ramificação do tronco braquiocefálico é a artéria carótida comum direita, que por sua vez se bifurca em artéria carótida interna e artéria carótida externa. Do lado esquerdo, nós temos então, partindo do arco aórtico, uma segunda bifurcação aqui, que é a artéria carótida comum esquerda. Então, ela parte diretamente do arco aórtico. Não existe tronco braquiocefálico esquerdo. E a carótida comum, então, se bifurca em artéria carótida interna e carótida externa. Depois, na sequência, do lado esquerdo, nós temos o terceiro ramo do arco aórtico, que é a artéria subclávia esquerda, responsável pela irrigação de membro superior. E, além disso, a artéria subclávia esquerda também tem uma ramificação aqui, que é a artéria vertebral esquerda. Nesta figura, em vista anterior, nós temos um maior detalhe do tronco braquiocefálico, que se localiza do lado direito. Nós temos, então, a ramificação desse tronco em artéria carótida comum,
e artéria subclávia direita. E aqui nós temos um ramo da artéria subclávia, que é a artéria vertebral, e desse lado um outro ramo, que é o tronco tíreo-cervical. O próprio nome está dizendo que ele, então, irriga a região de tireoide e também de estruturas que estão localizadas na região cervical. Esse esquema, ele foi colocado para que vocês possam estudar os detalhes da vascularização desta região superior e também do membro superior. Então, nós temos aqui novamente para relembrar, né, em vista anterior, nós temos a aorta ascendente, o arco da aorta, então a aorta partindo do ventrículo esquerdo. Do arco aórtico, nós temos a primeira ramificação do lado direito, que é o tronco bracocefálico, e do lado esquerdo nós temos aqui a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda. O tronco bracocefálico, ele se subdivide em artéria subclávia direita e artéria carótida comum direita. Um ramo importante da artéria subclávia é a artéria torácica interna, aqui representada, que irriga o pericárdio e a parede anterior do tórax. Um outro ramo importante da artéria subclávia é a artéria vertebral, localizada aqui, e ela fornece sangue ao encéfalo e à medula espinal. A artéria subclávia, depois na região axilar, ela passa a ser denominada de artéria axilar. É a mesma artéria, ela só muda de nome nesta região. Continuando-se na região do braço, esta artéria então passa a ser denominada de artéria braquial, aqui indicada. A artéria braquial emite alguns ramos, por exemplo, a artéria braquial profunda, aqui localizada, e essa artéria é importante para a irrigação da região posterior do braço. Outros ramos são as artérias colaterais unares, que estão localizadas nesta região medial. Na região da fossa coronoide, esta parte, esta artéria braquial se bifurca em artéria radial, que é lateral, e a artéria unar, que é medial. A artéria radial se associa com o rádio, ou seja, está localizada na região do rádio, e a unar está localizada na região da una. Na região do punho, estas artérias se unem, formando então o arco palmar superficial e o arco palmar profundo. Esses arcos fornecem sangue para a região da mão e também emitem ramos, que são as artérias digitais, e estas são responsáveis pela irrigação do polegar e dos demais dedos. Nós sabemos que esse lado é o lado direito, pois o tronco braquiocefálico se localiza apenas do lado direito, sendo que do lado esquerdo as artérias subclávia esquerda e carótida comum esquerda são ramos diretos do arco aórtico. Então, do lado direito é possível nós estudarmos em mais detalhes os ramos do tronco braquiocefálico, então novamente a artéria subclávia direita, e aqui nós temos a artéria carótida comum, que se bifurca em artéria carótida interna e artéria carótida externa, aqui representadas. A artéria carótida interna entra no crânio pelo canal carotídeo do osso temporal e fornece sangue para o encéfalo e para os olhos. No interior da artéria carótida interna existe o seio carotídeo, que se localiza, então, tanto na artéria carótida interna, como já falei, como também pode se estender a porções da carótida comum. E essa estrutura contém baroreceptores que monitoram a pressão arterial.
A artéria carótida externa é responsável por irrigar a região de pescoço, região de esôfago, faringe, laringe, mandíbula, crânio e a face do mesmo lado. Aqui nós temos alguns ramos da artéria carótida externa. Então, por exemplo, nós temos aqui a artéria occipital, a artéria temporal superficial, a artéria maxilar, a artéria facial e a artéria lingual. Nesta figura nós também temos detalhes do trajeto da artéria vertebral, que é ramo da artéria subclávia, que nós já comentamos que é responsável pela irrigação do encéfalo e da medula espinal. Nós não vamos cobrar esses detalhes, e aqui nós podemos verificar que no interior do crânio, essa artéria vertebral então forma a artéria basilar. Esse esquema mostra os principais ramos da aorta descendente. Na região torácica, entre vértebra torácica 4 a vértebra torácica 12, nós temos a emissão de alguns ramos, como por exemplo as artérias brônquicas, as artérias esofágicas e artérias intercostais posteriores. Na região abdominal, entre vértebras T12 e L1, existem ramos viscerais pares, como por exemplo, artérias suprarrenais médias, artérias renais e artérias gonadais, e também existem ramos da aorta descendente que são viscerais ímpares, que nós temos aqui tronco celíaco, artéria mesentérica superior e a artéria mesentérica inferior. Mais abaixo, a aorta descendente se bifurca em artérias ilíacas comuns, esquerda e direita. Cada uma delas se bifurca em artéria ilíaca interna e ilíaca externa. E a artéria ilíaca externa se bifurca em artéria femoral e artéria profunda da coxa. Estudando em mais detalhes os ramos da aorta descendente, é importante entendermos a localização da parte torácica da aorta, ou seja, essa divisão entre tórax e abdômen é feita pelo diafragma, aqui localizado. Acima do diafragma nós temos a região torácica e abaixo do diafragma a região abdominal. Então, na região torácica nós temos ramos viscerais da parte torácica da aorta. Então, aqui nós temos artérias brônquicas que irrigam os tecidos dos pulmões não envolvidos em trocas gasosas. Nós temos ramos esofágicos que irrigam o esôfago. Nós temos ramos mediastinais que irrigam os tecidos do mediastino. E nós temos ramos pericárdicos que irrigam o pericárdio. Além disso, também temos ramos parietais da parte torácica da aorta, como as artérias intercostais posteriores, aqui representadas, e estas então fornecem sangue para músculos da parede torácica e a área do dorso. E também temos aqui artérias frênicas superiores que fornecem sangue para o diafragma. Na região abdominal, ou seja, abaixo do diafragma, nós podemos verificar os ramos principais pares da parte abdominal. Então, nós temos artérias frênicas inferiores, aqui representadas, e estas irrigam o diafragma e a porção inferior de esôfago. Existem artérias suprarrenais médias, e estas irrigam as glândulas suprarrenais. Depois existem artérias renais, responsáveis pela irrigação dos rins, aqui representadas. Na sequência, mais abaixo, nós temos as artérias gonadais, que no homem são as artérias testiculares e nas mulheres as artérias ováricas. E mais abaixo, temos aqui
as pequenas artérias lombares que irrigam as vértebras, a medula espinal e a parede abdominal. Os principais ramos ímpares da parte abdominal da aorta são tronco celíaco, que se divide em 3 ramos que irrigam a porção inferior do esôfago, o baço, o pâncreas, o estômago, o fígado, a vesícula biliar e a porção proximal do intestino delgado. Mais abaixo, nós temos a artéria mesentérica superior, aqui representada. E esta fornece sangue ao pâncreas, o duodeno, o restante do intestino delgado e a maior parte do intestino grosso. E inferiormente nós temos a artéria mesentérica inferior, que irriga as porções terminais do cólon e do reto. Nesta vista anterior, é possível visualizarmos aqui em vermelho a aorta descendente com a emissão de ramos bronquiais e mais abaixo a emissão de ramos esofágicos. Nessa figura é possível exercitarmos o que nós aprendemos, então tentem fazer um exercício, tentem identificar essas estruturas. Então aqui nós temos o diafragma, nós temos acima do diafragma a porção torácica da aorta descendente e abaixo nós temos a porção abdominal da aorta descendente. Nessa região, a mesma coisa, nós temos a porção torácica, né, sendo então separada da porção abdominal pelo diafragma e mostrando aqui a aorta descendente com alguns dos seus ramos. Então, tentem fazer um exercício, tentem identificar essas estruturas agora que nós já mencionamos. Nesta vista anterior do abdômen, nós vamos identificar algumas artérias importantes que são responsáveis pela irrigação de vísceras abdominais. Então, inicialmente nessa parte superior, nós temos o tronco celíaco. Então, o tronco celíaco, ele se ramifica em artéria hepática. Então, aqui nós temos a artéria hepática comum. E essa artéria se ramifica para irrigar o fígado, o estômago, a vesícula biliar e o duodeno, que é o segmento proximal do intestino delgado. Outro ramo do tronco celíaco, aqui localizado, é a artéria gástrica esquerda, que é responsável pela irrigação do estômago, essa região. E a sua anastomose com a artéria gástrica direita garante um fornecimento de sangue contínuo para o estômago. Além disso, o terceiro ramo do tronco celíaco, aqui representado, é a artéria esplênica, que irriga o baço e ramifica-se para o estômago e para o pâncreas. Abaixo do tronco celíaco, nós conseguimos observar aqui a artéria mesentérica superior, que se ramifica para irrigar o pâncreas, o duodeno e as outras porções do intestino delgado e também a maior parte do intestino grosso. E abaixo da artéria mesentérica superior localiza-se a artéria mesentérica inferior, que está aqui representada. Esta artéria leva sangue para as porções terminais do intestino grosso. Então nós temos aqui o cólon e a região de reto, sendo irrigada pela artéria mesentérica inferior. Nessa figura é possível observar uma vista inferior do diafragma. Tentem identificar essas estruturas aqui, esses ramos da aorta descendente, que nós já comentamos em outros slides. E deste lado nós também temos a região abdominal com a aorta descendente, aqui representada. Também tentem fazer esse exercício, tentando identificar quais são esses ramos aqui demonstrados. Aqui também é um bom exercício, né? Tudo isso é vista anterior da região abdominal. Então, tentem localizar esses ramos,
né, que estão representados nessas duas figuras, os ramos aqui da aorta descendente. Neste slide, tentem revisar esses ramos da aorta descendente. Então, aqui nós temos o tronco celíaco com suas ramificações. Nesta figura, nós também temos esses ramos que partem da aorta descendente, tentem identificá-los. Aqui também. Nessas figuras, a mesma coisa, tentem fazer o exercício de identificar quais são esses ramos que nós já mencionamos, né? Quais são essas artérias aqui, que são ramos da aorta descendente. Perto do nível da quarta vértebra lombar, a parte abdominal da aorta se divide para formar um par de artérias elásticas, que são as artérias ilíacas comuns, direita e esquerda. Então, aqui nós temos a representação da ilíaca comum. Na sequência, no nível da articulação lombo-sacral, cada ilíaca comum se divide para formar uma artéria ilíaca interna, aqui representada, e uma ilíaca externa, aqui representada. A artéria ilíaca interna entra na cavidade abdominal para irrigar a bexiga urinária, a parede pélvica, interna e externa, a genitália externa, a face medial da coxa e nas mulheres o útero e a vagina. No caso da artéria ilíaca externa, aqui representada, ela se continua na artéria femoral, na região do membro superior, e ela emite vários ramos. Então, um primeiro grande ramo dessa artéria femoral é responsável pela irrigação da região de pele e músculos profundos das regiões laterais e anteriores de coxa. Então, aqui nós temos a artéria femoral se continuando mais inferiormente. No nível do joelho, né, então essa artéria femoral emite um ramo, que é a artéria descendente do joelho, e esta é responsável por irrigar a área em torno do joelho. Posteriormente à articulação do joelho, a artéria femoral torna-se artéria poplítea, aqui representada. Então, está na região posterior do joelho, que se ramifica para formar as artérias tibiais posterior e artéria tibial anterior, aqui representadas. A artéria tibial posterior, aqui já numa vista posterior, ela emite um ramo, né, que é a artéria fibular, antes de se continuar inferiormente ao longo da superfície posterior da tíbia. No pé, as artérias tibiais e fibulares são interligadas por anastomoses das artérias dorsal do pé, aqui representada, e também do arco dorsal e do arco plantar, aqui representados. Na sequência, esses arcos emitem ramificações, né, emitem ramos aqui, que são as artérias digitais responsáveis pela irrigação dos dedos do pé. Então, nesta figura é possível relembrarmos os ramos terminais aqui da aorta abdominal. Então, ela se subdivide em ilíacas comuns, direita e esquerda, e esta se subdivide em ilíaca externa, que se continua na perna ou no membro inferior, e nós temos também um outro ramo, que é a ilíaca interna. Nesta vista interna da região pélvica, tentem identificar essas estruturas, ou seja, as ramificações, né, ou os ramos terminais da aorta abdominal, que nós acabamos de mencionar. E aqui no membro inferior, tentem identificar qual é essa artéria, né? Ela é a continuação, então, da artéria ilíaca externa. Esta vista anterior mostra um esquema
com diversas veias, né, ou as principais veias do corpo humano que nós vamos estudar a seguir. Aqui nós temos algumas veias importantes da região de pescoço e tronco. Então, de ambos os lados, nós temos a mesma organização de veias. A veia jugular externa, ela desemboca na veia subclávia, que por sua vez drena para a veia braquicefálica. E a veia jugular interna, ela desemboca diretamente na veia braquicefálica. Na sequência, ambas as veias braquicefálicas desembocam na veia cava superior, que por sua vez desemboca no átrio direito. Esse esquema mostra as veias do membro superior e também as veias desta região do tronco, em que a veia cava superior, então, é responsável pela coleta de sangue sistêmico da cabeça, do tórax e dos membros superiores, e ela desemboca no átrio direito. No estudo das veias, nós começamos analisando as veias periféricas até chegar no coração. As veias superficiais estão representadas em azul claro e as veias profundas em azul escuro. Então, partindo da região da mão, o que nós temos? Nós temos as veias digitais que tributam nas veias superficiais e nas veias profundas da mão, e estas estão interligadas para formar arcos venosos palmares superficiais e profundos aqui representados. Observando esse arco palmar superficial, notem que o sangue no interior desses arcos é drenado para veias superficiais, que são cefálica, na região lateral do antebraço, a basílica, na região medial do antebraço, e a intermédia do antebraço. No nível do cotovelo, o sangue das veias cefálicas e basílica é interligado por meio da veia intermédia do cotovelo aqui representada, e essa veia ela é utilizada para a coleta de amostras de sangue. Então, é dessa veia que ocorre a coleta de amostra sanguínea. Na sequência, a veia cefálica continua no braço e depois ela desemboca na veia axilar, que se continua em veia subclávia. E no caso da veia basílica, que se localiza na região medial do braço, desemboca então na veia braquial, e essa por sua vez desemboca na veia axilar, e depois se continua na veia subclávia. No caso do sangue localizado no arco palmar profundo, este passa para veia radial e também para a veia ulnar, e estas duas se unem no nível do antebraço, formando então a veia braquial, aqui localizada. Essa veia braquial se continua no braço, depois na região das axilas se torna veia axilar, depois veia subclávia, e na sequência essa veia subclávia recebe uma tributária, que é a veia jugular externa, que drena estruturas superficiais da cabeça e pescoço. Na sequência, a veia subclávia desemboca na veia braquiocefálica. E a veia braquiocefálica também recebe outras tributárias, como a veia vertebral, que drena a medula espinal cervical e a superfície posterior do crânio, e a veia jugular interna, que drena as estruturas profundas de cabeça e pescoço. A veia braquiocefálica também recebe sangue drenado da parede anterior do tórax. Esse sangue é drenado por meio da veia torácica interna, que desemboca na veia braquiocefálica. E na sequência, as duas veias braquiocefálicas, direita e esquerda, desembocam na veia cava superior e consequentemente, o sangue da veia cava superior é transportado para o átrio direito. Nesse slide, nós temos em maior detalhe as veias tributárias da veia braquiocefálica. Então, aqui nós temos as tributárias da veia jugular externa,
Cada veia jugular externa recebe sangue das veias que drenam o sangue do crânio, da face, da mandíbula e do pescoço do mesmo lado. E essa veia jugular externa tributa na veia subclávia. Esta se junta com a veia jugular interna, aqui representada, formando a veia braquiocefálica, que recebe a veia vertebral, aqui demonstrada, como tributária. Então, novamente, né, recapitulando, a veia subclávia recebe o sangue da veia jugular externa e, na sequência, a veia subclávia se continua, né, ou desemboca na braquiocefálica, juntamente com a veia jugular interna. E uma outra tributária da veia braquiocefálica é a veia vertebral. Isso ocorre de ambos os lados, então ambas as veias braquiocefálicas, direita e esquerda, desembocam na veia cava superior, que desemboca no átrio direito. A veia cava superior, além de drenar o sangue oriundo da cabeça, pescoço e membros superiores, também drena o sangue do tórax. Então, os principais vasos coletores do tórax são a veia ázigos e a veia hemiázigos. Essas veias recebem sangue das veias intercostais posteriores, que por sua vez recebem sangue proveniente dos músculos da parede do tórax, das veias esofágicas, que drenam o sangue da parte inferior do esôfago, das veias bronquiais, que drenam as vias pulmonares, das veias mediastinais, que drenam outras estruturas do mediastino. E a veia cava inferior, aqui representada, coleta a maior parte do sangue inferior ao diafragma. Então, nesse esquema, nós temos aqui a representação da veia ázigos, desembocando na veia cava superior, aqui representada, e do lado esquerdo nós temos a veia hemiázigos acessória, que é mais superior, e a continuação dela inferiormente é a veia hemiázigos, que nós vamos ver em mais detalhes no próximo slide. Então, nesse slide, nós temos deste lado uma vista anterior da cavidade torácica, em que o coração foi removido. Aqui nós temos os pulmões, e é possível nós visualizarmos aqui a veia cava superior, recebendo como tributária a veia ázigos. Deste lado, nós temos essa figura mostrando então a veia ázigos, né, desembocando na veia cava superior. E do lado esquerdo, notem que nós temos então nessa parte superior a veia hemiázigos acessória, que é uma continuação da veia hemiázigos nessa parte inferior esquerda. Essas veias então recebem sangue drenado de veias intercostais posteriores e, consequentemente, transportam esse sangue então para a veia ázigos, para que depois então seja drenado para a veia cava superior. Nesse esquema, nós temos algumas das principais veias que desembocam na veia cava inferior, e nós já mencionamos que o sangue da parte inferior ao diafragma, a maior parte desse sangue, né, inferior ao diafragma, é drenado para a veia cava inferior. Então, nós temos aqui veias hepáticas, veias renais, como tributárias da veia cava inferior, e também o sangue que vem de membros inferiores é drenado para a veia cava inferior por meio de veias principais que a gente pode citar. Então, por exemplo, veia safena magna e veia femoral são tributárias da veia ilíaca externa, que juntamente com veia ilíaca interna desembocam em veia ilíaca comum, esquerda e direita, e consequentemente estas desembocam na veia cava inferior. Então nós vamos estudar em mais detalhes nos próximos slides.
Então, nesse slide agora, eu peço para que vocês prestem atenção nessa parte inferior ao diafragma, ou seja, na região abdominal. Então, notem aqui a presença da veia cava inferior, e as principais tributárias da veia cava inferior são veias lombares, aqui representadas, que drenam a medula espinal e os músculos da parede do corpo, veias gonadais, então aqui nós temos a representação, que são ováricas ou veias testiculares, que drenam então os ovários ou os testículos. Nós temos também veias hepáticas, aqui representadas, que drenam capilares hepáticos, veias renais, aqui mostradas, que drenam sangue dos rins, as veias suprarrenais, aqui representadas, que drenam sangue das glândulas suprarrenais, e veias frênicas inferiores, aqui demonstradas, que são então responsáveis pela drenagem do diafragma. Nesse esquema da parte abdominal, nós temos aqui a representação da veia porta do fígado, e ela é formada pela fusão da veia mesentérica superior, aqui representada, pela mesentérica inferior, aqui representada, e também pela veia esplênica, localizada nesta porção. O maior volume de sangue e a maior parte dos nutrientes flui através da veia mesentérica superior. Então, a veia porta do fígado recebe sangue das veias gástrica direita, aqui representada, e a veia gástrica e da veia gástrica esquerda, aqui representada, que drenam a margem medial do estômago. E também recebe sangue da veia cística, aqui representada, que drena o sangue então da vesícula biliar. A veia mesentérica superior drena sangue do estômago, do intestino delgado e de 2/3 anteriores do intestino grosso. A veia mesentérica inferior drena sangue do terço posterior do intestino grosso e do reto. E a veia esplênica coleta sangue do estômago, do baço e do pâncreas. É importante nós entendermos o conceito de sistema porta, que compreende uma série de vasos em que 2 leitos capilares diferentes se situam entre o suprimento arterial e a drenagem venosa final. Então, um exemplo de sistema porta é o sistema porta hepático, que é a parte especializada do circuito vascular com a função de captar nutrientes digeridos do estômago e intestino e os conduzi-los para o fígado. Então, aqui nós temos essa representação, né? Para processamento e armazenamento. Então, os nutrientes são captados no estômago e intestino, que é essa primeira representação, são conduzidos para um segundo leito capilar no interior do fígado, e essa condução então é feita pela veia porta. E na sequência, esse sangue então, oriundo desse segundo leito capilar, que é na região hepática, é então conduzido para a veia hepática e cai na circulação venosa e é transportado então para a veia cava inferior. Então, nesse esquema, nós temos novamente a representação, né, do sistema porta hepático, a região interna abdominal, mostrando a localização da veia porta, que faz a conexão do primeiro leito capilar da região de estômago e intestino com um segundo leito capilar na região hepática. Agora nós vamos estudar de maneira geral a drenagem venosa dos membros inferiores. Então, nessa parte mais distal, né, na região do pé, nós temos o arco venoso dorsal, aqui representado, que coleta sangue da superfície dorsal do pé e das veias digitais dos dedos do pé. O arco venoso dorsal tributa em 2 veias superficiais, que são a veia safena magna e a veia safena parva. Então, a veia safena magna é medial, aqui representada, e a veia safena parva é lateral.
No caso do arco venoso plantar, aqui representado, este arco então tributa nas veias profundas da perna, que são veia tibial anterior, aqui representada, veia tibial posterior, aqui representada, e veia fibular. Aqui nessa vista posterior da perna é possível visualizarmos a veia fibular desembocando na veia tibial posterior e mais acima nós temos a junção da veia tibial anterior com a veia tibial posterior e ambas desembocando na veia poplítea, localizada na região posterior do joelho. Na fossa poplítea, a veia safena parva tributa na veia poplítea, que segue como veia femoral aqui na região de coxa. Imediatamente antes de penetrar na parede abdominal, a veia femoral, aqui representada, recebe sangue da veia safena magna, aqui demonstrada, de estruturas mais profundas da coxa, da região em torno do colo e da cabeça do fêmur, e a veia femoral passa sob o ligamento inguinal e emerge na cavidade pélvica como veia ilíaca externa, aqui representada. As veias ilíacas externas recebem sangue dos membros inferiores, da pelve e do abdômen inferior. Depois que as veias ilíacas externas direita e esquerda cruzam a superfície interna do ilho, elas se comunicam com as veias ilíacas internas. Então, aqui tem a representação da veia ilíaca interna se juntando com a veia ilíaca externa, e a veia ilíaca interna é responsável por drenar órgãos pélvicos. E na sequência, então, a união, dessas veias ilíaca interna e externa forma a veia ilíaca comum aqui representada. E as veias ilíacas comuns direita e esquerda desembocam na veia cava inferior. Nesta vista anterior da região abdominal, eu peço para que vocês façam o exercício de identificar as principais veias. Nesse slide, eu também peço que vocês façam esse exercício. Então, aqui nós temos região abdominal, região pélvica e região aqui de parte de membros inferiores. Agora que nós concluímos o estudo das artérias e das veias, e nós entendemos como se dá a circulação no adulto, é interessante nós entendermos a circulação fetal de uma maneira geral. A partir do terceiro mês de desenvolvimento intrauterino, todos os principais vasos já existem e o sangue flui nesses vasos na mesma direção que nos adultos. Porém, existem duas grandes diferenças entre a circulação fetal e a circulação pós-natal. Uma diferença é que o feto precisa fornecer sangue para a placenta, que é um órgão em forma de disco, aqui representada, e está localizada no final do cordão umbilical, através do qual são obtidos oxigênio e nutrientes do útero materno. Outra diferença entre a circulação fetal e a circulação pós-natal é que, como o órgão respiratório fetal é a placenta e não os pulmões, então o feto não respira, seus pulmões não precisam de muito sangue e assim o feto envia pouco sangue para a circulação pulmonar. Durante o nascimento, o feto precisa ser capaz de passar rapidamente para o padrão circulatório pós-natal. Os vasos fetais que transportam sangue de e para a placenta são chamados de vasos umbilicais e eles estão localizados no cordão umbilical, aqui representado. O par de artérias umbilicais, aqui representado, leva sangue para a placenta. Então, essas artérias se ramificam das artérias ilíacas internas. Essas artérias umbilicais, então, transportam sangue desoxigenado para a placenta.
A placenta oxigena o sangue fetal e a veia umbilical devolve o sangue oxigenado para o feto. Então, a veia umbilical leva parte do sangue oxigenado para a veia porta, a fim de que seus nutrientes possam ser processados pelas células hepáticas. No entanto, a maior parte do sangue oxigenado na veia umbilical contorna os capilares hepáticos e é levada para a veia cava inferior por meio do ducto venoso. Então, esse ducto venoso desvia sangue para a veia cava inferior. Então, tanto o sangue que foi processado nas células hepáticas, quanto o sangue que não foi processado nas células hepáticas, né, que é conduzido no ducto venoso, eles caem na veia cava inferior. E na sequência, então, esse sangue é conduzido para átrio direito. Na veia cava inferior, o sangue placentário oxigenado se mistura com o sangue desoxigenado que volta para o coração e é proveniente de partes caudais do corpo do feto. No feto, os pulmões fetais e a circulação pulmonar precisam de muito pouco sangue. Da mesma forma que nos adultos, no feto, o lado direito do coração recebe todo o sangue que retorna da circulação sistêmica e bombeia sangue para o tronco pulmonar. Porém, os pulmões fetais não são inflados e assim a resistência na circulação pulmonar é grande. Por consequência, o sangue é desviado através de duas derivações, que é o forame oval e o ducto arterial. Então, no coração fetal, a gente tem esta representação aqui, né, que é do forame oval, ou seja, o forame oval é um orifício localizado no septo interatrial e que faz a comunicação entre átrio direito e átrio esquerdo. Toda vez que os átrios contraem, o átrio direito bombeia parte do seu sangue através desse orifício, que é o forame oval, transportando o sangue para o átrio esquerdo quase vazio. Então, esse forame é, na realidade, uma válvula com duas partes que impedem o sangue de fluir no sentido contrário. Nesse esquema, nós temos, em número 4, o ducto arterial que desvia sangue do tronco pulmonar para a aorta. O sangue que entra no átrio direito, que é um sangue desoxigenado, proveniente da veia cava superior, passa para o ventrículo direito e é bombeado para o tronco pulmonar, aqui representado. Considerando que os pulmões fetais não inflam e a resistência nas artérias pulmonares é alta e o sangue prefere seguir o caminho de menor resistência, grande parte do sangue proveniente do tronco pulmonar entra nessa derivação, né, chamada de ducto arterial. Então, o ducto arterial transporta o sangue da parte mais craniana do tronco pulmonar para o arco da aorta. Dessa forma, apenas uma pequena quantidade de sangue chega aos pulmões. Então, o sangue no interior da aorta vai para todos os tecidos do corpo e uma parte dele segue para a placenta, a fim de captar mais oxigênio e nutrientes. Interessantemente, esse ducto arterial desemboca na aorta distal, então abaixo das ramificações das artérias coronárias e grandes artérias que saem do arco da aorta. E dessa forma, o coração e o encéfalo recebem sangue oxigenado na circulação sistêmica fetal. E o que acontece no nascimento? Então, no nascimento, o recém-nascido, então, respira, né, pela primeira vez e os seus pulmões inflam. Então, não há mais uma resistência elevada nos vasos pulmonares e os pulmões recebem mais sangue.
Então, o sangue do tronco pulmonar, aqui representado, segue o trajeto de menor resistência nas artérias pulmonares e vai para os pulmões para ser oxigenado. Então, o ducto arterial constringe e fecha. Pela primeira vez, o sangue pulmonar oxigenado começa a fluir no interior do átrio esquerdo e, consequentemente, eleva a pressão dentro desta câmara. Essa elevação de pressão provoca o fechamento da válvula do forame oval. Apesar do forame oval e do ducto arterial se fecharem logo após o nascimento, eles não se fundem imediatamente. Então, leva por volta de 3 meses para o ducto se transformar em ligamento arterial, que é um remanescente então do ducto arterial, e cerca de 1 ano para as partes do forame oval se fundirem, transformando-o em fossa oval. A maior parte dos vasos umbilicais é descartada quando o cordão umbilical é cortado durante o nascimento, e as partes que ficam no interior do corpo do bebê se constringem rapidamente e se degeneram gradualmente em estruturas fibrosas, chamadas de ligamentos. Então, durante toda a vida pós-natal, existem remanescentes desses vasos. Então, no caso, a veia umbilical, ela passa a ser chamada de ligamento redondo do fígado. O remanescente do ducto venoso passa a ser denominado de ligamento venoso e se localiza na face inferior do fígado. Ligamento venoso, aqui representado. E aqui o ligamento redondo do fígado. E as remanescentes das artérias umbilicais são as pregas umbilicais mediais, aqui localizadas, na parede anterior do abdômen, inferiormente ao umbigo, nessa região. Assim, na circulação neonatal, o sangue é oxigenado nos pulmões, o coração se torna dividido funcionalmente com essas primeiras respirações. O lado direito do coração recebe e bombeia o sangue desoxigenado e o lado esquerdo recebe e bombeia sangue oxigenado. Agora nós vamos estudar o sistema linfático, que é um sistema auxiliar de drenagem, ou seja, é um sistema que auxilia o sistema venoso. O sistema linfático tem a função de drenar o líquido intersticial para veias localizadas na região do pescoço e também tem um papel importante na defesa do organismo contra a penetração de micro-organismos e substâncias estranhas. Todos os capilares sanguíneos são envolvidos ou são circundados por um tecido conjuntivo frouxo que contém líquido tecidual ou líquido intersticial. Esse líquido surge do sangue filtrado pelas paredes dos capilares e é composto por pequenas moléculas do plasma sanguíneo, água, vários íons, moléculas de nutrientes. Então, os vasos linfáticos funcionam na coleta desse excesso de líquido intersticial no tecido conjuntivo frouxo em volta dos capilares e na sua devolução para a corrente sanguínea. Então, uma vez dentro dos vasos linfáticos, esse líquido chama-se linfa. Qualquer bloqueio dos vasos linfáticos faz com que a região afetada fique edemaciada com excesso de líquido intersticial, uma condição denominada de edema. As proteínas do sangue vazam de forma lenta e permanentemente dos capilares sanguíneos para o líquido tecidual circundante. E os vasos linfáticos devolvem essas proteínas para a corrente sanguínea. O sistema linfático é composto por vasos de diversos tamanhos e diversos calibres e coletam
e transportam a linfa em direção ao coração. Portanto, é auxiliar do sistema venoso. Então, os vasos menores, ou seja, aqueles que recebem primeiro a linfa, são os capilares linfáticos. Estes absorvem o líquido intersticial e drenam esta linfa em vasos maiores, que são vasos coletores linfáticos, ao longo dos quais existem linfonodos dispersos. Na sequência, esses vasos linfáticos drenam para troncos linfáticos, que são vasos de maior calibre, e esses vasos então se unem para formar ductos, que desembocam nas veias da raiz do pescoço. Os vasos linfáticos possuem válvulas no seu interior, da mesma forma que as veias, para que seja possível a realização do retorno da linfa em direção ao coração. Os linfonodos são estruturas de defesa do organismo que atuam como barreiras ou filtros contra a penetração na corrente circulatória de micro-organismos, toxinas ou substâncias estranhas ao organismo. Portanto, essas estruturas produzem células de defesa, especialmente linfócitos. Os linfonodos possuem forma de feijão e estão situados ao longo dos vasos linfáticos, como aqui representado. Então, os vasos linfáticos estão representados na cor verde. Existem cerca de 500 linfonodos no corpo humano, com um diâmetro que varia de 1 a 25 milímetros. Grandes agrupamentos de linfonodos superficiais estão situados nas regiões cervical, nas regiões axilares e também nas regiões inguinais. Além disso, é possível verificar aqui em vista anterior e aqui em vista lateral a presença de linfonodos, aqui em cor verde, localizados então em região profunda. Então são os linfonodos profundos que estão localizados na região de tórax, na região de abdômen e também na região de pelve. E aqui na região de tórax e abaixo em região abdominal. A partir dos capilares linfáticos, a linfa entra nos vasos linfáticos que acompanham os vasos sanguíneos. Em geral, os vasos linfáticos superficiais acompanham veias superficiais, enquanto que os vasos linfáticos profundos normalmente acompanham as artérias profundas. A linfa escoa sob uma pressão muito baixa no interior dos vasos linfáticos, pois estes não estão conectados ao coração. Portanto, para direcionar o escoamento da linfa, os vasos linfáticos contêm mais válvulas do que as veias. O ducto linfático direito é responsável por drenar a linfa do lado direito do corpo, superiormente ao diafragma, e ele desemboca na junção da veia subclávia direita e veia jugular interna, na origem da veia braquiocefálica direita. O restante da linfa do corpo é drenada pelo ducto torácico, que é o maior tronco linfático, e este desemboca na junção da veia subclávia esquerda e jugular interna, ou seja, na origem da veia braquiocefálica esquerda. Áreas do corpo sem suprimento sanguíneo, ou seja, estruturas avasculares, como por exemplo córnea dos olhos, e além disso, a medula óssea vermelha e o sistema nervoso central carecem de vasos linfáticos. Nesta vista anterior, é possível observarmos o ducto torácico, que é o maior tronco linfático, e aqui abaixo desse ducto nós temos a cisterna do quilo,
que é uma câmara expandida na base, né, do ducto torácico e recebe linfa da parte inferior do abdômen, da pelve, dos membros inferiores por meio dos troncos lombares direito e esquerdo e do tronco intestinal. O sistema linfático também compreende órgãos linfóides, que são baço, timo e tonsilas, que nós vamos comentar nos próximos slides. O baço, um órgão linfóide, no adulto, possui a maior massa de tecido linfóide do corpo. O tecido linfóide é composto de tecido conjuntivo frouxo, reticular, povoado por linfócitos. Portanto, o baço é responsável pela produção de linfócitos, que são células que participam da resposta imune e produzem anticorpos. Além disso, o baço também produz macrófagos, que removem por fagocitose vários tipos de substâncias químicas, micro-organismos, glóbulos vermelhos e plaquetas do sangue. Também é responsável por armazenar ferro reciclado dos glóbulos vermelhos. E na vida fetal, o baço produz vários tipos de células do sangue. Notem nesta vista anterior de abdômen a localização do baço, que está aqui em cor roxa, né? Então, ele está localizado do lado esquerdo do abdômen. O timo é um outro órgão linfóide, cujo desenvolvimento máximo se dá por volta de 11 a 15 anos de idade. Então, vejam aqui a presença do timo em vista anterior da cavidade torácica, abaixo da glândula tireoide e acima do coração. O timo age na diferenciação e maturação de linfócitos e produz hormônios tais como a timosina, que estimula outros órgãos linfóides. E ocorre redução gradual do tamanho e das habilidades secretoras do timo ao longo da idade. Nesse slide, nós temos a representação de tonsilas, que são grandes nódulos linfóides nas paredes da faringe. Os nódulos linfóides são massas esféricas de tecido linfóide. As tonsilas, sendo nódulos linfóides, também protegem o corpo contra patógenos e toxinas. Então, nesta vista lateral de cabeça, é possível visualizarmos tonsila faríngea, tonsila palatina e tonsila lingual. E a localização e os detalhes vocês vão estudar em sistema digestório. E aqui nós finalizamos nossa aula com as referências bibliográficas utilizadas. Bons estudos!